Seja muito bem-vindo ao canal, você concurseiro e você concurseira, seja bem-vindo à resolução da questão 70 da playlist de questões de raciocínio lógico da BancBad. Eu sou o professor Tiago e vou te mostrar como resolver a questão. Questão 70 é uma questão sobre associação de informações. David tem 3 primos, Gustavo, Guilherme e André, que moram no Rio de Janeiro, São Paulo e Londrina, não necessariamente nesta ordem. Todos são professores e cada um deles ministra uma das seguintes disciplinas: História, Português e Matemática, não necessariamente nessa ordem. David nunca lembra em qual cidade cada um mora e que disciplina cada um dos seus primos são professores. O seu pai enviou uma mensagem pelo WhatsApp para ajudá-lo. Aí aqui o pai manda a mensagem, está aqui as informações. David descobriu corretamente que... Aqui nós vamos fazer uma tabela, colocando aqui o nome dos primos, os 3 primos. Vamos dar uma abreviada, vamos colocar assim, ó, Gustavo, Guilherme, deixa eu dar uma distância aqui entre eles, Gustavo, Guilherme e André, certo? E vamos colocar também as informações que nós queremos encontrar. Nós temos aqui informações sobre o lugar onde eles moram, que é Rio de Janeiro, São Paulo e Londrina. E com relação às disciplinas que ministram, que é História, Português e Matemática. Essa ordem que você coloca aqui, tanto os lugares onde moram, que Rio de Janeiro, São Paulo, isso aqui não importa, tá? Nem a ordem que você coloca eles só precisam estar distribuídos dessa forma. As pessoas e as informações sobre as pessoas. Então, não se prende muito a essa ordem aqui que eu estou utilizando. Poderia ter colocado, por exemplo, matemática, português e história, que vai dar o resultado correto do mesmo jeito. Então, vamos lá, vou fazer aqui a tabela. Não precisa ficar também perfeito a tabela. É só para a gente distribuir bem as informações. Primeira informação que nós temos é o seguinte: quem mora no Rio de Janeiro não é professor de matemática nem de português. Tudo bem, então a pessoa que morar aqui no Rio de Janeiro, a gente vai colocar um xizinho em matemática e português. O Gustavo e o Guilherme não moram em São Paulo. Então, com relação ao Gustavo e Guilherme, a gente já arrisca aqui que eles não moram em São Paulo. Guilherme não mora em Londrina. Então, quando a gente coloca que ele não mora em Londrina, só vai sobrar para ele o Rio de Janeiro. A gente vai marcar aqui que o Guilherme mora no Rio de Janeiro. Vamos eliminar para os demais. O Gustavo vai morar em Londrina, porque só vai sobrar essa opção para ele. E o André vai morar em São Paulo. Então, com essas duas informações, a gente já achou todas as cidades, certo? Só que, voltando aqui na primeira informação, quem mora no Rio de Janeiro não é professor de matemática nem de português. Então, quem mora no Rio de Janeiro, como é o Guilherme, ele nem é professor de matemática nem de português. Sobrou para ele só história. Então, já achamos que ele é o professor de história. Outra informação que nós vamos ter aqui, ó, que quem mora em Londrina é professor de matemática. Então, quem é que mora em Londrina aqui? O Gustavo. Então, matemática para o Gustavo. E vai sobrar aqui o quê? Vai sobrar português para o André. Então, achamos todas as informações sobre eles. Agora a gente vai analisar. André mora no Rio de Janeiro, a gente vai fazer o cruzamento com relação à cidade, que é essa daqui, e com relação à pessoa. Deu o xizinho, então ele não mora, está fora. Guilherme mora no Rio de Janeiro? Guilherme mora no Rio de Janeiro. Está aqui o círculozinho, que ele mora no Rio de Janeiro. É professor de português? Não. Olha só, quando a gente cruza Guilherme com português, encontramos um xizinho, então ele não é professor de português, está fora. André mora em São Paulo, vamos ver. André mora em São Paulo, está correto. E é professor de matemática. O André é professor de português. Está aqui a informação. Letra D. Guilherme mora no Rio de Janeiro, confere, está aqui, Guilherme, Rio de Janeiro. E é professor de História, está aqui, ó, História, Guilherme. Então, achamos a nossa alternativa correta, que é a letra D. Se a gente analisar aqui, André mora em São Paulo, ó, André mora em São Paulo, tudo bem. É professor de História, está errado, que seria português. Caso você ainda não tenha essas questões e queira baixá-las, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link para que você possa baixar as questões. Caso queira fazer um curso com foco na BancBad, vai ter o link também. E se você for fazer o curso, não precisa baixar as questões, pois elas vão estar dentro do curso. E caso queira ajudar o professor a continuar com esse trabalho, não queira nem as questões, nem o curso, só queria ver uma resolução, não tem problema, pode fazer um Pix, qualquer valor é bem-vindo, inclusive um valor simbólico de R$1. Não deixe de ajudar o professor. Vejo você na resolução da questão 71.